Alô, jovens! Olha, questão candidata ao Enem, questão 5. Os observadores A e B, um observador no ponto A, que é esse ponto. O outro observador no ponto B, que é esse ponto. Eu não sei se você notou na figura, mas ele, ao invés de colocar a figura da pessoa que está observando, ele botou só o olho. Sabe por quê? Porque ele quer que você não leve em consideração a altura da pessoa. Os observadores A e B veem um balão. Olha aqui o balão. Olha aqui o balão. De balão. Certo ou não? Respectivamente, sob ângulos de 30 graus e 45 graus. É evidente que esse ângulo de 30 graus é um ângulo de elevação e o de 45 graus também, porque o balão está acima da linha divisada horizontal ou normal dos dois observadores. Eles têm que deslocar a linha divisada para cima. Então é ângulo de elevação, conforme a figura. Sabendo que a distância entre eles quem? Os observadores é de 100 metros, então a distância entre A e B está aqui indicada na figura, é de 100 metros. Calcule a altura do balão, esse H, né? Que é a, vamos melhorar aqui, que é a altura do balão. Esse ponto aqui é a projeção ortogonal do balão, considerando ele como um ponto material sobre o solo. Aí surgem dois triângulos retângulos. Nesse triângulo retângulo aqui, se você disser que esse cateto mede x, esse x forçosamente é igual a h, porque esse triângulo retângulo é isósceles. Lembre-se sempre, quando um triângulo retângulo tem um ângulo agudo de 45 graus, o outro também o é. E como os dois ângulos agudos são congruentes, forçam os dois catetos a serem congruentes. Mas admitamos que você não sabia isso. Aí, aplicando a definição da tangente, a tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto H sobre o cateto adjacente x. Como a tangente de 45 graus é 1, que pode ser escrito 1 sobre 1, é igual a h sobre x, então x é igual a h. E se x é igual a h, que coisa que nós já sabíamos, neste outro triângulo retângulo, cujos vértices são o balão, enquanto um ponto material, a posição em que o observador da esquerda está, aqui o ponto A, e a projeção ortogonal do balão sobre o solo, são os três vértices de um triângulo retângulo, que tem um ângulo agudo por sinal de elevação de 30 graus. O cateto oposto é H e o cateto adjacente é. Como a distância entre os observadores é 100 e essa parte é H, então aqui é 100 menos H. Aí fica tangente de 30 graus na figura cateto oposto H sobre o cateto adjacente. Sobre o cateto adjacente, 100 menos H. Como a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, é igual a H sobre 100 menos H. 3H, produto dos meios, é igual a raiz de 3 vezes 100 menos H. Raiz de 3 vezes 100 menos H dá 100. Raiz de 3 menos H, raiz de 3. Traz esse menos H, raiz de 3 para o primeiro membro, fica 3H mais H, raiz de 3. Pondo o H em evidência, H vezes 3, mais raiz de 3 é igual a 100 raiz de 3. Então H é 100 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. No caso de uma questão com 5 alternativas, que é o caso da prova do Enem A, B, C, D, E, bastaria você procurar em qual alternativa
tem esse número. 100 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Se em nenhuma das alternativas tiver ele escrito assim, não vai ter outro número, vai ser ele mesmo, o mesmo valor, agora escrito de outra maneira. Que outra maneira? Com o denominador racional, porque aqui o denominador é irracional. Aí você precisa racionalizar esse denominador. Como? Multiplicando por 3 menos raiz de 3, que é o fator racionalizante, sobre 3 menos raiz de 3. Não sei se você notou, esse número aqui é 1. É por isso que quando eu multiplico este por esse, não altera o valor, porque eu estou multiplicando este por 1. Agora muda o modo de escrever. Então esse H é. Bora começar pelo denominador. Deixa eu me ajeitar o fio, pronto. 3 mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3 é o produto, porque está multiplicando, da soma pela diferença de dois termos. Isso é um produto notável. Custa nada relembrar aqui. É A mais B vezes A menos B. Que é quem? Quadrado de A menos quadrado de B. É a diferença dos quadrados. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Professor, isso eu tenho que decorar? Não, rapaz. Matemática não se decora, se aprende. Vamos supor que você não soubesse que A mais B vezes A menos B é igual a quadrado de A menos quadrado de B. Você multiplicava, rapaz. A vezes A, quadrado de A. A vezes menos B, menos AB. Mais B vezes A é a mesma coisa que mais A vezes mais B. Mais AB, mais B vezes menos B, menos o quadrado de B, cancela menos AB. Com mais AB é o quadrado de A menos o quadrado de B. Só que ao invés de A e B, são 3 e raiz de 3. É como o 3 fosse o A e o raiz de 3 fosse o B. Aí tem A mais B vezes o mesmo A menos o mesmo B. Então é o quadrado do primeiro, quadrado de 3, menos o quadrado do segundo, que é o quadrado da raiz de 3. E no numerador, 100 raiz de 3 vezes 3, 300 raiz de 3. 100 raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos 300. E chegou a hora da brincadeira. Esse número todo aqui é, muito bem, acertou. Quadrado de 3, 9. Quadrado da raiz de 3, 3. 9 menos 3, 6. Colocando 300 em evidência, a altura do balão é 300 vezes raiz de 3 menos 1 sobre 6. 6 por 6 is 1, é 1. 300 pelo mesmo 6 dá 50. Então a altura do balão, a distância do balão até a sua projeção ortogonal sobre o solo, numa linguagem bem vulgar, a distância do balão até a sombra dele no chão, se fosse ao meio-dia em ponto com o sol a pino, a altura do balão é 50 vezes raiz de 3 menos 1 metros. Com certeza, isso daqui teria que estar em alguma das alternativas. Às vezes o Enem dá até o valor da raiz de 3, para você usar uma aproximação. Aí se dissesse que a raiz de 3 é 1,7, considere a raiz de 3 igual a 1,7, que não é, porque ela é irracional, e você fazia 1,7 menos 1, 0,7. 0,7 vezes 50, 35. 35 metros. Um beijo.